Olá, tudo bem? A palavra de Deus em pauta. Vamos direitinho lá para Lucas, no capítulo 16 e no versículo 8. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no tratos uns com os outros do que os filhos da luz. Queridos, mais uma vez eu volto a dizer, ser cristão é fazermos a diferença. O porquê que Jesus fala dessa parábola do servo, do administrador astuto? Porque os filhos desse mundo são mais astutos, mais perspicazes do que os filhos da luz. Porque não há maior dissensão entre um povo que não seja no meio de um povo cristão, dentro das próprias igrejas. Você percebe, queridos, que nós estamos, ao invés de cumprir o ID do Senhor Jesus, ao invés de nós irmos pregar aos necessitados, ao invés de nós vamos regredindo. Nós vamos falando, nos fechando numa rodinha, numa panelinha, vamos falar de outras pessoas, vamos falar das pessoas que estão no mundo. Essas pessoas estão totalmente sem salvação. Nós somos os únicos que somos salvos, porque a minha igreja, porque a minha denominação, porque eu sou... Queridos, para de ser imprudente. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que quando nós vemos essas coisas na igreja e tem muita gente, queridos, são mais de 21 anos de cristianismo e tudo que eu já vivi nesse meu ministério, muitas coisas horrendas, infelizmente, dentro das igrejas. E aí está um mau testemunho. O porquê que muitas vezes pessoas não querem se achegar, não querem estar, não querem conhecer esse Deus. Não porque eles não querem a soberania de Deus, é porque eles olham para nós e falam, conheceu Deus? Você viu um Deus desse? Que vive fofocando, falando da vida dos outros, ou vive uma vida totalmente desgraçada, uma vida totalmente... sem crescimento, sem que a pessoa haja uma esperança, tenha uma perspectiva de um bom futuro. Como que eu quero, para que eu quero seguir esse Deus se é para viver uma vida assim? Então, que nós possamos prestar bem atenção da maneira que agimos. Quantas vezes eu já ouvi, será que você vai se arrumar? É vaidade, isso é espírito de Jezabel. Amado, espírito de Jezabel é o espírito ortodoxo de vocês, cristãos, que ainda não foram convertidos. Porque Jesus, ele é a luz que brilha e vai brilhando a cada dia mais e mais. E nós somos o quê? O sal e a luz da terra. Então, por isso, eu vou andar toda desbronhenta. Eu vou andar de qualquer jeito, porque se eu andar de qualquer jeito, então eu estou servindo a Deus. Que testemunho que eu estou dando? Que falta de prudência. Que falta de direcionamento do Senhor. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Os crentes é para fazer a diferença. A ponto das pessoas lerem você como cartas vivas de Deus aqui na terra e dizer, olha, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, porque verdadeiramente, olha, eu vi a mudança na vida deles depois que eles começaram a querer uma nova vida, querer viver uma vida dentro do que o cristianismo pede, dentro do que Deus pede, dentro da palavra dele, dentro do que é ser um cristão que não abre mão dos seus valores. Mas a maioria tem sido decepcionante, queridos, tem sido decepcionante, muito triste. Vocês mulheres, pelo amor de Cristo, sedes prudentes,
vier essas situações, vá ler. Sabe, tem pessoas que eu não gosto de televisão, eu não sou a favor de determinadas novelas, não sou mesmo, principalmente de um canal aí que não é muito legal, mas tem coisas que nós aprendemos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu assistindo a Rainha Esther numa alta produção que a Rede Record fez, assistindo Jacó, eu me identifiquei muitas. Tá certo que aí eles criam um contexto e acabam complementando um pouco a história, mas basicamente é a história da vida de Jacó, da vida de José. Então, não tem como dizer, eles estão querendo ganhar dinheiro. Se estão querendo ganhar dinheiro, Jesus disse, aquele que não é contra mim, é por mim. Se estão falando do amor de Deus, se estão falando do amor de Jesus, estão falando da palavra de Deus, queridos, por que não deixar? Então, é preferível deixar então que as novelas sejam essas novelas que vai inventando, que contam história e que aparece cada coisa horrorosa, do que falar a respeito da história bíblica porque a autora não é cristã. Pode ser um motivo dela se converter. E se ela se converte através de estar dirigindo um filme como esse, que ela precisou ler a Bíblia? Queridos, para de ser cabeção ortodoxo. Para de ser cristão ortodoxo. Porque não tem só judeu ortodoxo, não. Tem cristão ortodoxo. Sabe? Que é aquele assim, ninguém pode ser melhor que eu. Escuta aqui. Tá saindo aí um pregador novo aí, que tá fazendo o maior sucesso. E vem cá. Quem é ele para ensinar para os pastores o que os pastores devem fazer ou não? Ei, querido. Pode ser você maior do que o seu Senhor? Por que Deus não pode usar a vida dele? É jovem, estudou, correu atrás, é uma pessoa ungida, assim que a gente vê pela palavra, que a gente vê pelas ministrações. Por que não? Por que só você? Por que tem que ter uma patente para poder falar, para poder ensinar outros líderes que estão totalmente descabeçados, totalmente fora do altar, totalmente com a vida sem a direção do Espírito Santo? Tem muitos pastores assim, muitos e muitos pastores adulterando, usando droga, bebendo. Quantos, queridos? Aí Deus levanta o irmão cheio da unção, do direcionamento, estudou, correu atrás. Aí vem um outro pastor, porque é um pastor mais velho, acha que o moço não pode. Ou eu conheço reis, que você também deve conhecer, que na Bíblia fala que começou a reinar com 12 anos. Então, por que não? Vamos parar de ser ortodoxos, cristãos ortodoxos, sabe? Acabei de criar essa porque não tem como, gente. É incabível uma pessoa que conhece as escrituras, que lê a palavra de Deus, que fica batendo nessa religiosidade, nessa linha de ortodoxia, sei lá o que eu posso chamar isso. É indignante. Porque enquanto você poderia estar dando frutos, falando do amor de Deus, sendo aquela pessoa que leva as boas novas, você está reclamando, falando da roupa da irmã, você está falando do pastor, você está falando daquele que Deus levantou, que é mais novo que você, que está fazendo mais sucesso que você, porque é um homem que literalmente é de Deus. Ei, eu vou te falar, e mais uma vez eu volto a falar. Quantas vezes na Bíblia nós vemos que as pessoas que começaram num cargo no ministério, começaram bem, foram bem durante o tempo e depois caíram? Muitos, na verdade a maioria, né? E aí o que acontece? Deus dá uma sentença para essas pessoas que caíram. Então, que nós possamos lembrar sempre da palavra que Deus nos dá dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, é que cuidado para não cair, para que nós possamos nos manter em pé. Que nós possamos nos manter em pé, porque errar é muito fácil. Nós vemos reis, nós vemos até mesmo Moisés, que não entrou na terra prometida por um momento de ira.
Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, é óbvio, pelo sacrifício na cruz de Cristo. Caso contrário, não existiria nenhum homem sequer. Porque são muito hipócritas, há muita hipocrisia no meio do povo de Deus. Então, por misericórdia, leia mais a palavra de Deus, se inspira, encha-se do Espírito Santo de Deus e você vai conseguir enxergar patamares que você nunca enxergou, porque a tua visão só foi assim, ó. A tua visão nunca foi além, porque tudo é pecado, mas como que é a tua vida, irmão, irmã? Como que é a tua vida, queridos? Me fala, a tua vida é uma santificação só? Ou é só no domingo, na igreja, só na presença dos pastores? Ei, Deus está te vendo. Você pode esconder de quem você achar que você pode esconder, mas de Deus você não esconde nada. Então, vamos ser prudentes. Que deixamos todos esses rótulos, sabe? De que fulano é melhor do que ciclano, de que pregador X é melhor do que pregador Y. Cada um tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Não queira você tesourar aquele irmão, tentar denigrir porque ele está sobressaindo. Onde está Deus na tua vida? Procura, vê se você acha. Vê se você acha quando você começa a analisar tudo aquilo que você tem feito. Será que Deus está na tua vida ou o seu eu, egocentrismo, seu achismo tem dominado sobre todas as coisas? Você acha que você está defendendo Deus? E Deus não precisa de defesa, viu? Deus não precisa da sua defesa. Se o homem cair, se o homem fizer, é Deus quem vai cobrar. É Deus quem vai pegar, quem vai cobrar de cada um de nós. Não é eu, não é você, não somos nós, é Deus. Então cabe nós amar, por mais que seja difícil, perdoar e tentar fazer o máximo que as escrituras nos direcionam a fazer, que é sermos imitadores de Cristo, o máximo que nós pudermos, para que a gente, sabe, não ouça essa palavra servo infiel, sabe, palavra doída, misericórdia de ouvir uma palavra dessa, mas que possamos acordar em nome de Jesus, que você possa refletir e que você possa entender os conceitos e os preceitos de Deus lendo a Bíblia. A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus fala, o meu povo erra por falta de entendimento. Mas Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus totalmente fora da ortodoxia, totalmente desprendido de placa de igreja, totalmente desprendido de depender de dízimos e, enfim, de ofertas, totalmente desprendido de tudo isso para proclamar as boas novas de paz. Não importa o tempo de ministério, porque se Deus quiser levantar um homem hoje para ser governador da terra toda, ele levanta. E aí? O que os ortodoxos vão dizer? Ah, mas ele não, hein? Eu tô aqui há quanto tempo? E vem cá, por que ele tá fazendo mais sucesso do que eu? Por que ele tá tendo mais seguidores do que eu? Queridos, vamos nos converter? Acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Que Deus te abençoe.